Terceira palestra, ela se intitula Direitos Fundamentais e Pandemia, Liberdade versus Saúde. Quem vai contribuir para essa reflexão é o doutor Anderson Santos dos Passos. Ele é juiz do Tribunal de Justiça de Alagoas, ele é especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, ele é mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Coimbra. Doutor Anderson, seja bem-vindo, a palavra é sua. Primeiro, eu quero dizer que para mim é uma honra poder estar aqui hoje, agradecer ao professor Gilson, que está aqui na mesa, ao professor Robério, o professor Diego Veras, que é meu amigo, o professor Carlos Dornels, dizer que para mim é uma honra, tanto por poder estar junto com vocês na mesa de hoje, quanto por estar no evento da UNEAL. Eu que já trabalhei há algum tempo em Arapiraca, já fui juiz aí em comarcas na região, já fui juiz na turma recursal de Arapiraca, e muitas vezes eu me substituí algumas varas, então é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, inclusive já morei em Arapiraca, morei 3 anos, logo quando eu cheguei aqui em Alagoas. Então, eu me sinto em casa de poder estar falando para as pessoas dessa cidade e em todo o estado de Alagoas e da Faculdade de Direito da UNEAL. Então, eu vou começar aqui, tenho apenas 20 minutos, então vou tentar observar aqui o tempo e dizer um pouquinho por que esse tema, né? Por que eu quero falar hoje com vocês sobre liberdade, direitos fundamentais e Covid, né? E saúde, né? Que é o tema central. Porque hoje a gente tem, além do debate sobre os problemas que a doença traz para todos nós, né, como falou muito bem o professor Carlos agora há pouco, sobre os desafios que nós temos do ponto de vista da saúde, nós temos um desafio imenso do ponto de vista do direito, sobretudo porque a gente percebe que há uma verdadeira confusão sobre muitos termos, sobre o direito, sobre o espaço que o direito tem nesse contexto, e a gente tem que entender qual o papel dos direitos fundamentais dentro dessa pandemia. E quando a gente fala de liberdade, né, para mim é sempre muito, muito interessante falar desse tema, porque o que nós escutamos hoje no dia a dia é justamente um uso totalmente inadequado desse termo, um uso totalmente inadequado do direito à liberdade, onde as pessoas, principalmente em redes sociais, inclusive no seu dia a dia, utilizam o argumento da liberdade para atingir direitos fundamentais de diversas pessoas, inclusive atingir o direito à saúde. Então, o que nós percebemos é que há, sim, um conflito hoje em dia entre o exercício do direito à liberdade e a proteção à saúde. Então, para a gente iniciar, eu queria só trazer alguns conceitos clássicos aqui de liberdade para os colegas, os alunos que estão aqui acompanhando, e eu vou a Aristóteles. Aristóteles para a gente que a liberdade é a capacidade de decidir-se a si mesmo para um determinado agir ou a sua omissão. Então, o que é que Aristóteles traz para a gente? Qual a perspectiva? Ou seja, a liberdade é a capacidade que eu tenho de poder decidir algo, se vou fazer algo ou não vou fazer algo. Mas Sócrates tem um conceito muito interessante de liberdade e diz: homem livre é aquele que consegue dominar seus sentimentos, seus pensamentos e a si próprio. Então, o que é que percebemos? Percebemos que enquanto Aristóteles fala na liberdade sobre essa perspectiva do fazer e não fazer algo, o Sócrates, ele diz, olha, livre é o homem que consegue controlar as suas ações, controlar os seus sentimentos, controlar os seus pensamentos, controlar a si mesmo. Então, Sócrates traz esse elemento importante da liberdade, que é o elemento da sua limitação. As pessoas pensam que exercer a liberdade é poder fazer tudo o que querem, em qualquer contexto, em qualquer situação. Isso é um erro infantil, porque o conceito de liberdade em si é sempre um conceito limitado. A liberdade só existe na medida em que o exercício da minha liberdade é limitado. Eu não posso viver em liberdade se eu exercer as minhas vontades de forma absoluta, porque se eu assim fizer, eu vou estar restringindo a liberdade de outrem.
Então, a ideia de sociedade, ela só funciona a partir do momento em que o meu direito à liberdade ele é um direito limitado, um direito restrito. Então, a ideia desta liberdade absoluta é uma ideia falaciosa. Lembremos de Locke. Locke, né, vocês sabem, Locke é um liberal, né, e um contratualista liberal, e Locke mesmo dizia que os homens nascem livres e iguais em direitos, e a única forma de poder que se reveste de legitimidade é a que se estabelece, reconhecida pela vontade dos cidadãos. Ou seja, os homens nascem livres, e a única forma que eu tenho para limitar este poder, né, limitar esta liberdade, é aquela estabelecida pelos próprios cidadãos. E qual é para Locke esta limitação? Qual é para Locke este poder que pode ser tão legítimo a ponto de limitar a liberdade dos indivíduos? É a vontade dos cidadãos expressadas através de quê? Através da Constituição, através das leis. Então, percebamos, desde o contrato social, desde a ideia de contrato social de Locke, nós vamos entender que esse direito à liberdade ele só vai existir na medida em que ele respeita a vontade dos cidadãos expressa na Constituição e na lei. Então, não posso, de forma nenhuma, exercer a minha liberdade a ponto de descumprir aquilo que se entende como vontade coletiva, a vontade do todo, a vontade que está prevista nas normas e, especialmente, na Constituição. Então, meus queridos, por exemplo, hoje nós vemos essa discussão muito forte sobre, por exemplo, se a lei poderia me obrigar a usar uma máscara. Será que a lei pode me obrigar a usar uma máscara? Ou eu, em minha liberdade, porque eu sou um homem livre, eu não posso ser limitado pela lei e obrigado a usar uma máscara. Muita gente diz isso. Mas será que isso é verdade? Então, eu vejo, por exemplo, teve até um caso agora que foi de repercussão na sociedade sobre um desembargador, não é? que inclusive tratou muito mal uma autoridade, um policial, né, um guarda municipal, quando lhe foi exigido o uso da máscara. E dizia ele que não iria usar máscara porque existia um decreto, e esse decreto era inconstitucional, era ilegal, o decreto não poderia obrigá-lo a usar máscara porque só poderia ser obrigado por lei. Isso é verdade? Será que essa argumentação desse desembargador estava certa? No meu ponto de vista, ele está completamente errado. Não se pode utilizar, por exemplo, o artigo 5º, que diz ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, para dizer que eu não vou cumprir um decreto, seja do governador, seja um decreto de governamento do governador, seja um decreto do prefeito, sob o fundamento de ofensa aos meus direitos fundamentais, sob o fundamento de ofensa ao meu direito à liberdade. Por que isso? Primeiramente, porque o artigo 5º, quando fala em lei aqui, ele não fala lei estrito sensu, ou seja, não é só a lei estrito sensu que pode limitar os meus direitos. A lei, em sentido amplo, pode limitar. É tanto, por exemplo, que eu sou obrigado a respeitar o regimento interno do Tribunal de Justiça. É tanto que todos nós somos obrigados a respeitar, por exemplo, as portarias que são instituídas dentro dos órgãos públicos. Ou seja, quando a gente fala em lei que limita direitos fundamentais, nós falamos em lei em sentido amplo. Então, não pode, por exemplo, o desembargador dizer que não vai cumprir uma determinação de usar a máscara porque está previsto em um decreto. Eu vou aprofundar mais isso, mas quando a gente voltar aqui para a questão da liberdade e para que todos percebam que o direito à liberdade é um direito essencialmente limitado, eu trago para vocês um caso muito interessante que o Supremo Tribunal Federal julgou, que foi o habeas corpus 82.424, um caso famoso, conhecido como o caso Elvanger, que este caso era a situação onde o indivíduo era um editor de livros de cunho neonazista. Um indivíduo, ele editou um livro, ele publicou um livro, e neste livro ele defendia o Holocausto, ele defendia o extermínio dos judeus, ele dizia que, na verdade, muita coisa que nós ouvimos hoje em dia sobre as atrocidades praticadas pelos nazistas, ele dizia que isso era mentira. Então, esse indivíduo, inclusive neste livro, ele defendia a união
dos povos antissemitas do mundo para exterminar os judeus, porque ele entendia que os judeus eram uma raça inferior. E o Supremo Tribunal Federal foi provocado, um habeas corpus movido por ele, em que ele argumentava o quê? Ele dizia que, naquele livro, ele estava apenas exercendo a sua liberdade de expressão. Então, ele tinha o seu direito à liberdade e não poderia, de forma alguma, ser limitado nesse exercício da liberdade, e que entendia que ele poderia manifestar a opinião dele da forma que quisesse. O Supremo Tribunal Federal, de forma bastante correta, do meu ponto de vista, disse para ele que decidiu o quê? Decidiu que, na verdade, essa garantia constitucional da liberdade de expressão, ela não poderia nunca ser exercida a ponto de atingir direitos fundamentais de outra pessoa. Neste caso, o Supremo Tribunal Federal falou o quê? Falou e claramente nos disse que o direito, por exemplo, à dignidade da pessoa humana é um limitador do exercício da liberdade. O direito à dignidade da pessoa humana, ele vai preponderar quando existir esse conflito com o direito à liberdade. Então, como dizia a vocês, liberdade de forma alguma pode ser entendido como um direito absoluto, e ela vai ser limitada por outros direitos, e nesse exemplo aqui, pela dignidade da pessoa humana, nesse caso, decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse ponto, só para acrescentar, por exemplo, na Alemanha, na França, que são países reconhecidamente liberais, vocês sabem, né, a Alemanha, por exemplo, é um país com uma tradição liberal muito forte, né, pós o período do nacional-socialismo, e a Alemanha, hoje, pune criminalmente qualquer expressão, qualquer manifestação de cunho nazista. Então, não posso, por exemplo, na Alemanha, publicar nas minhas redes sociais a defesa do nazismo, a defesa ao extermínio dos judeus. Eles entendem que o exercício da liberdade, neste ponto, atinge o direito à dignidade da pessoa humana de forma tão séria que devo limitar este tipo de expressão. Tá? Ou seja, então, para que a gente possa ver, não existe um direito à liberdade de forma absoluta. A liberdade ela é limitada e ela é, em si, em essência, um direito limitado. Tá? E agora, chegando mais precisamente à questão da saúde, a liberdade versus saúde, que é o centro aqui do debate, é interessante quando a gente vê, por exemplo, esses movimentos hoje de pessoas dizendo, eu vou abrir o meu comércio porque o poder público não pode proibir a minha liberdade de comerciar, de vender, de estar na rua vendendo meus produtos. O poder público não pode limitar o meu direito de ir e vir por causa da Covid. O poder público não pode me obrigar a usar máscara por causa da doença, como muita gente fala. É interessante porque, em 1919, em São Francisco, durante o auge da gripe espanhola, também houve esse tipo de movimento. Até foi criada até uma liga anti-máscara, né, em São Francisco nessa época, uma liga anti-máscara, onde comerciantes e pessoas que não gostavam de usar máscara e outros que duvidavam, não é, da eficiência científica das máscaras, criaram um grupo de pessoas que se intitularam esta liga anti-máscara com o objetivo de ter o direito de não usar e, por exemplo, o direito de contaminar outras pessoas, o direito de, inclusive, morrer, né, em razão da doença na época, na gripe espanhola. Só que tudo bem, a gente imaginar isso em 1909 é uma coisa, mas imaginar isso, esse tipo de movimento hoje, em 2020, com o avanço que nós temos da ciência, que demonstra que não há outro meio de evitar a propagação da saúde, a não ser a limitação das pessoas na rua, o distanciamento social, a higienização, o uso da máscara. Hoje isso é uma evidência científica, claro, então é muito engraçado, vamos dizer assim, é muito espantoso, né? A palavra mais correta é essa, espantoso imaginar que há pessoas que ainda caminham nesse sentido e que querem utilizar o seu direito, suposto direito à liberdade, contra as medidas determinadas pelo governo. Então, nessa toada também, é importante que nós observemos o que decidiu o Supremo Tribunal Federal no dia 8 de abril, na DPF 672, uma decisão importantíssima do ministro Alexandre de Moraes, em que ele explanou de forma bastante clara aquilo que diz a Constituição e aquilo que diz sobre as questões relacionadas à competência legislativa
dentro da matéria da saúde. Ficou definido de forma bastante clara, né, nos termos do que diz o artigo 24, inciso 12 da Constituição Federal, que em matéria de proteção à saúde, nós temos uma matéria de competência legislativa concorrente. E quando se fala em competência legislativa concorrente, o que é que nós temos? Nós temos a União com a competência para definir as normas de interesse geral e os estados definindo, podendo exercer aquilo que nós chamamos de competência suplementar, tá? E os municípios, nos termos do artigo 30, inciso 2 da Constituição, podendo legislar sobre aquilo que é de interesse local. Então, qual é a estrutura que nós temos? Nós temos a União legislando os assuntos de interesse geral, por exemplo, imagine aí dizer se vai fechar ou não vai fechar uma rodovia interestadual, se vai fechar ou não vai fechar um aeroporto internacional. Isso sim é competência da União. Agora, assuntos de interesse local, como, por exemplo, a questão do uso de máscaras em parques, é algo que pode ser definido, é algo que pode ser legislado pelos municípios. Assim como a competência suplementar, ela cabe aos estados. Então, no caso de Alagoas, por exemplo, é possível que o poder público limite a abertura de estabelecimentos comerciais, proíba a abertura de estabelecimentos comerciais, que proíba a circulação do transporte público intermunicipal. É sim possível. É sim possível porque está no exercício da competência legislativa concorrente. Os estados legislando as questões de natureza suplementar e os municípios legislando os assuntos de interesse local. Então, naquele caso, o desembargador em Santos, é válida a determinação do município que estabelece a obrigatoriedade do uso de máscaras? Sim, é válida. E pode ser estabelecido por decreto? Sim, do meu ponto de vista, sim, seguindo o que determinou o STF na DPF 602 e no artigo 5º da Constituição, que quando fala em lei, limitando o nosso fazer e o nosso não fazer, fala em lei em sentido amplo, tá? Então é muito importante que nós percebamos isso. E uma outra coisa, eu acho que uma análise que nós temos que fazer com relação às determinações do poder público é sempre o teste de proporcionalidade. O teste de proporcionalidade, para mim, é algo muito importante para poder nós analisarmos se a atuação do poder público, a determinação do poder público, se do ponto de vista formal, como nós vimos aqui, é legítima, podemos também analisar se do ponto de vista material essa determinação é legítima. Então, ou seja, o teste de proporcionalidade, como muito bem fala Robert Alexy, ele serve para que nós possamos fazer esse controle das medidas adotadas, e neste caso específico, as medidas adotadas pelo poder público. Então as pessoas perguntam, e as pessoas muitas vezes dizem, é indevida a obrigação de se usar, por exemplo, máscara, porque isso estaria, não é, atingindo o meu direito fundamental à liberdade, como falamos aqui. E muitos dizem, não é proporcional esta medida é uma medida inadequada. Será que é? Para que nós possamos saber, devemos fazer o teste de proporcionalidade. Então, vejam, o que é que diz, né, de uma forma aqui bastante rápida, né, porque tem um pouco tempo, menos de 2 minutos, como seria feito esse teste de proporcionalidade. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que saber, a medida é adequada para o fim que é objetivo? Qual é o fim que se objetiva? O fim que nós temos aqui, o fim da medida é impedir a propagação do coronavírus, impedir a propagação de uma doença infecto-contagiosa. Então, a medida que foi adotada, como que eu digo aqui, a imposição do uso de máscara para as pessoas, ela é adequada para este fim? Sim. Usar máscara é adequado para impedir a propagação do vírus. Segundo a verdade científica do momento, porque a gente sabe que a verdade científica pode mudar, não é a verdade absoluta, mas a verdade científica do momento nos diz, sim, que é uma medida que deve ser tomada, uma medida adequada. É necessário? Vamos para o segundo critério. Fizemos aqui a adequação, agora vamos para a necessidade. Essa medida é necessária? Como é que a gente vai analisar a necessidade? Dentre outras opções, esta medida é a que menos atinge o direito fundamental dos indivíduos? Então, vejam, qual outra opção que nós teríamos, como, por exemplo, para evitar a propagação? Outra medida seria, ninguém sai de casa, está proibido sair de casa. Então, eu teria 2 opções. Medida 1, proibir todo mundo sair de casa. Medida 2, dizer que as pessoas podem sair, mas só usando máscaras. Então, dessas medidas, qual é a que atinge menos o direito fundamental que está do outro lado, que é a liberdade?
obviamente que a que atinge menos é aquela que diz que eu devo usar máscara. Então, esta medida é necessária, ela é aquela que atinge menos o direito fundamental? É sim, então eu posso adotá-la. E aí a gente passa para o terceiro ponto da análise da proporcionalidade, que é a proporcionalidade em sentido estrito. Ou seja, a gente vai ver no caso concreto se esta medida, e aí a obrigação de usar máscara, ela é uma medida que o objetivo que ela busca seguir, o direito fundamental que ela está protegendo, é um direito fundamental que merece proteção diante do outro direito fundamental que está do lado contrário. E qual é o direito fundamental que nós estamos protegendo aí, meus amigos? O direito à saúde. Então, é justificável limitar a minha liberdade para proteger a saúde, e aí a gente observa que quando a gente fala em proteger a saúde, neste caso, não é só proteger a saúde do indivíduo que usa máscara, mas proteger também a saúde dos outros, proteger a saúde de outras pessoas, proteger a saúde coletiva. Então, é proporcional eu limitar a liberdade, dizer só pode sair se estiver com máscara, senão vai ser multado. É proporcional para proteger o outro direito, ou seja, o direito de saúde da coletividade? Claro que é proporcional. Então, nós vemos que a medida ela é adequada, ela é necessária e ela passa pelo crivo da proporcionalidade em sentido estrito. Então, o que é que nós vemos? Nós vemos que as limitações a direitos fundamentais, a liberdade especificamente, que são postas pelo poder público para a proteção da saúde neste momento de pandemia, elas são, tanto do ponto de vista material adequadas, quanto do ponto de vista formal. E aí, eu digo que essas limitações, por exemplo, como o uso de máscara, pode se estender, de acordo com a situação fática de cada localidade, a medidas até mais gravosas, como nós já vimos aqui. Por exemplo, a proibição de abrir certos comércios, a proibição de abrir academias, a proibição de funcionamento de transporte público. Então, tudo isso tem que ser analisado de forma técnica, observando aqui o critério da proporcionalidade. Nós tivemos um caso que, no meu ponto de vista, é lamentável agora, que foi o veto do presidente da República a dispositivos da Lei 14.019/2020, que justamente regulamentava a obrigatoriedade do uso de máscaras em estabelecimentos comerciais, em igrejas, não é, em estabelecimentos onde houvesse aglomeração de pessoas. Então, o presidente vetou. E aí, o outro argumento que a gente poderia ouvir, que a gente vê muito na rede social, é: já que o presidente vetou, então não posso obrigar as pessoas a usarem máscara. O município não pode obrigar e o Estado não pode obrigar. Errado, mais uma vez, no meu ponto de vista. O raciocínio não pode ser nesse sentido. Primeiro, porque o veto não vai criar obrigações. O veto não pode criar deveres. O veto apenas, ele tirou da norma, tirou do nosso ordenamento jurídico aquilo que sequer chegou a entrar. Ou seja, o veto, ele não produz efeitos jurídicos. Ele apenas impediu que a norma produzisse efeitos jurídicos. Mas devemos voltar àquela ideia que eu já falei inicialmente. Não obstante o veto do presidente da República aos dispositivos da Lei 14.019/2020, nós temos a decisão do Supremo Tribunal Federal na DPF 672, que fala justamente dessa competência concorrente. Então, não obstante a inexistência de uma norma do ponto de vista da União, uma norma da União, nós temos normas dos estados no exercício da competência suplementar e normas dos municípios no exercício da competência relacionada aos assuntos de interesse local. E estas normas são válidas, as pessoas devem cumprir. Inclusive, o descumprimento destas normas pode gerar não só responsabilidade administrativa como multas, como nós falamos aqui, como pode gerar a responsabilidade penal com base no artigo 268 do Código Penal, mas aí já é outra discussão, que a gente precisaria de muito mais tempo para debater aqui, mas é essa a contribuição que eu trago para vocês. Vamos entender a necessidade de todos nós somos responsáveis pela saúde, não só a nossa, mas de toda a coletividade, então devemos respeitar as recomendações do poder público e da Organização Mundial de Saúde com relação à proteção nossa e de todo o nosso país e de toda a coletividade. Obrigado. Bem, professor Anderson Passos, muito obrigado pela sua contribuição, pela sua reflexão aqui para o nosso debate.